Olá pessoal, bom dia. Professor Carlão, História Geral, terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade à nossa última aula da apostila 2, aula 16, Renascimento Cultural. Mandando aqui um forte abraço para todos os nossos alunos, não é verdade? O professor está sentindo muita falta dos nossos contatos, né, do nosso cotidiano, rezando a Deus para que tudo isso logo passe, que vocês estejam todos bem, todos felizes, não é verdade? Mando um abraço fraterno e carinhoso a todos vocês, um abraço para minha querida aluna Yasmin, né Yasmin? Filha do professor Serjão, nosso coordenador, esta menina, esta criança que eu vi crescer, né, enchi o saco do pai na sala dos professores e lá no colégio Maxi, né, toda pequenininha, foi minha aluna, creio que no primeiro ou no segundo ano também, e estamos aí juntos nessa caminhada, né? Ainda vamos nos encontrar em dias melhores, tudo bem, minhas crianças? Um abraço a todos aí, vamos à nossa aula. Renascimento cultural. Galera, vamos só retomar um pouquinho do que nós vimos, para a gente ter condições de dar sequência na aula de hoje. Nós falávamos sobre o renascimento cultural, um movimento intelectual, um movimento de caráter cultural, um movimento de caráter científico, típico da Europa ocidental, que teve como berço do Renascimento, aonde nasceu o epicentro desse movimento, a cidade, ou melhor dizendo, o país denominado de Itália, e as cidades como Milão e Florença, como sendo os grandes centros culturais que movimentaram a arte e a cultura renascentista. Nós vimos as características do Renascimento, o antropocentrismo, o humanismo, o racionalismo, o naturalismo, a inspiração na cultura clássica, também conhecida como cultura greco-romana. E vimos que a Itália, como eu disse anteriormente, se tornou o grande centro, né, do movimento do renascimento cultural. Inclusive, elencamos e explicamos para os senhores e para as senhoritas, item a item, quais os fatores que geraram a Itália ser o berço do Renascimento. E vimos que ali existia uma riquíssima, uma milionária burguesia mercantil que investia muito dinheiro na produção cultural, não é verdade? Dentre eles, a alta burguesia, existia ainda a chamada prática do mecenato, que era o incentivo, o financiamento da arte renascentista, dos próprios artistas renascentistas, que eram bancados por esta alta burguesia, como uma forma de incentivar, né, através desse financiamento particular, a cultura renascentista. Nós vimos que na Itália a prática do mecenato era uma questão histórica, que vinha desde a época do Império Romano do Ocidente, né? Os chamados mecenas eram os grandes patrícios que lá na Itália gostavam muito de cultura, financiavam a cultura romana naquele período, e esta prática ela se perpetuou. Vamos lembrar que a prática do mecenato também era vista como uma forma de ascensão social da burguesia, já que a burguesia ela tinha o poder econômico, mas não tinha o reconhecimento social naquele processo ainda de formação e surgimento da classe burguesa. Era uma questão de autoafirmação, era uma questão de projeção social, e a burguesia estava dentro desse epicentro através da prática do mecenato, incentivando o desenvolvimento através do financiamento da arte e da cultura renascentista. Tudo bem? Vimos também que a Itália era a antiga sede do Império Romano e que a grande inspiração da cultura do movimento renascentista foi a inspiração da cultura greco-romana, e que ali existia, portanto, todo o acervo cultural remanescente do antigo Império Romano, que facilitou muito a busca por esta inspiração, não é verdade? Uma coisa muito interessante, que também é uma curiosidade,
que acabou incentivando, né, a transformação da Itália no berço do Renascimento, é que existia uma revanche, né, muito grande entre as cidades italianas, algo assim muito saudável para o renascimento cultural. Então cidades como Milão, cidades como Florença, elas disputavam qual das duas tinham os melhores investimentos, a melhor cultura renascentista, não é verdade? As melhores praças, os melhores monumentos que eram edificados, construídos por grandes arquitetos renascentistas, por grandes escultores renascentistas. E essa disputa saudável, salutar, acabou sendo um ponto de incentivo para o desenvolvimento do renascimento artístico, do renascimento cultural dentro da Itália. Tudo bem, senhoras e senhores? Na maioria das vezes os artistas, como era o caso de Michelangelo, como era o caso de Leonardo da Vinci, que eram disputadíssimos, né, pela burguesia, pela prática do mecenato da burguesia, muitas das vezes eles eram até mesmo inimigos, né, porque eles disputavam o mesmo mercado de arte, né? E é claro que eles ganhavam pela arte que eles produziam. Então toda essa disputa, essa revanche entre as cidades foi um grande incentivo para o desenvolvimento da cultura renascentista. Muito bem, principais nomes do movimento renascentista. Vamos dar uma viajada pelos principais países da Europa Ocidental, vendo os nomes dos artistas renascentistas e as suas respectivas obras e características. Partindo, claro, do centro do movimento do Renascimento, onde tudo nasceu para depois se esparramar para outros países da Europa Ocidental. Qual país eu me refiro aqui no quadro? Me refiro à Itália. E sem dúvida nenhuma, apesar da existência de uma multiplicidade de artistas, pintores, musicistas, arquitetos italianos, sem dúvida nenhuma, nas artes plásticas, os dois grandes nomes que mais se destacaram foram, respectivamente, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Tudo bem? Leonardo da Vinci, ele fez algumas obras de extrema grandeza, de extremo brilhantismo, algo extremamente maravilhoso, baseado nas questões do humanismo, na valorização antropocêntrica. O ser humano, sem dúvida nenhuma, era o centro das atenções das artes produzidas por Leonardo da Vinci. E eu destaco para vocês Gioconda, ou também popularmente chamada de Mona Lisa, aquela senhora na janela, não é verdade, com aquele sorriso belo para aquele período, né? Lembrar que aquele era um modelo de beleza feminina que existia na Europa renascentista durante o século XVI. Vamos lembrar que nós também tivemos a Santa Ceia, não é verdade? Como uma obra grandiosa e humanística de Leonardo da Vinci, também como destaque. Vamos lembrar que o Leonardo da Vinci, ele se destacava também pela utilização dos conceitos da matemática, os conceitos angulares, os conceitos da física moderna em suas obras. A métrica, as medidas, os panos de fundo, tudo era milimetricamente calculado por Leonardo da Vinci, utilizando os conceitos fundamentais da matemática, da trigonometria, não é verdade? Sendo ele, sem dúvida nenhuma, um grande cientista das artes plásticas, na medida em que o racionalismo esteve presente, a ciência esteve presente dentro das obras produzidas por Leonardo da Vinci. Vamos lembrar que Leonardo da Vinci também utilizava a técnica das luminuras, não é verdade? Ele utilizava a técnica da tridimensionalidade dos espaços das suas obras artísticas, o que dá um destaque especial para as obras que eram preferidas pela burguesia italiana de Florença. Michelangelo também se destacou nas artes plásticas.
foi um gênio criador. Michelangelo, a obra que eu destaco para vocês foi Davi, não é verdade? Que é uma escultura em mármore, aonde ele pega Davi, um gênero da Bíblia, do Antigo Testamento, e traz a ele uma feição humana, desenvolvendo um corpo escultural, valorizando os aspectos da beleza física humana em sua obra. Gostava muito de utilizar trabalhos em mármore, né? Dentre eles a Madonna, não a cantora, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu estou me referindo à Madonna, a obra artística em mármore de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, beleza? Portugal, também tivemos Renascimento? Sim, professor, nós tivemos. Quem? Luís de Camões. Lembrar Camões não com os pés. A obra dele, Os Lusíadas, uma obra renascentista. Camões, na obra Os Lusíadas, faz uma narrativa das grandes navegações, não é verdade? A entrada da época da transição da Idade Média para a Idade Moderna e o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações. Na Espanha, tivemos Renascimento? Claro que nós tivemos, não é verdade? No caso, a literatura de Miguel de Cervantes, a grande obra dele, Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, não é verdade? Ou simplesmente Dom Quixote. O que tem de interessante, de importante, que você não pode se esquecer na obra de Dom Quixote? Na verdade, Miguel de Cervantes, na obra Dom Quixote, ele faz uma crítica ao medievalismo, tudo bem? Aonde ele expõe ao ridículo a figura do débil mental que era Dom Quixote, fazendo uma crítica ao espírito de cavalaria, né? Da nobreza medieval, que em tudo via motivo para guerrear, não é verdade? Enquanto que a razão era completamente esquecida, e a razão, por incrível que pareça, quem era? Era o Sancho Panza, que tentava desmistificar os pensamentos idealizados e utópicos, diria até variados, do senhor Dom Quixote de la Mancha. Sem dúvida nenhuma, uma obra importantíssima de ser lida, né? Sem se falar, claro, no grande prazer da leitura da obra de Miguel de Cervantes. Inglaterra, nós tivemos um cientista do teatro, como assim eu costumo dizer, a figura inglesa de William Shakespeare. Esse cara escreveu inúmeras obras teatrais, né? Dentre elas Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta para as meninas apaixonadas, os meninos apaixonados. São obras que falam sobre o espírito humano. Aí você me pergunta, mas professor, mas Renascimento no teatro, isso tem relação, tem razão de ser? Com certeza tem. Por quê? Porque Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, que são algumas obras, né? Algumas obras teatrais de William Shakespeare. Shakespeare utilizava do antropocentrismo nessas suas obras teatrais, na medida em que ele discutia a questão dos sentimentos humanos, a fé, o amor, o ódio, a vingança, são sentimentos humanos, portanto está relacionado à prática do humanismo. Tinha como centro e foco das atenções a beleza dos sentimentos humanos, ou não, né? Tem alguns sentimentos humanos que não são lá tão belos, mas que todos eram discutidos por Hamlet, por Shakespeare, nas suas obras teatrais. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Esses são os principais países em que tivemos o desenvolvimento do renascimento cultural. Contudo, quando se fala em movimento renascentista, nós temos um outro setor que paralelamente se desenvolveu ao renascimento cultural. Eu estou me referindo ao chamado, lê contigo aqui, renascimento científico, renascimento das ciências. E o renascimento científico, minhas amigas, meus amigos, ele tinha essas duas
importantes características que o tio colocou aqui no quadro para vocês. Foi um movimento baseado no primado do racionalismo ou no uso da razão através da prática do empirismo. Professor, o que é o empirismo? Empirismo nós podemos chamar, tá aqui, ó, vou colocar no quadro para vocês, ó, de experimentação científica. As experiências. O empirismo foi uma prática que passou a partir do século XIV muito a ser valorizada por grandes pensadores, por grandes cientistas, como foi Giordano Bruno, como foi Nicolau Copérnico, como foi Galileu Galilei, falando apenas de 3 exemplos de nomes presentes no chamado Renascimento científico. E qual a importância do Renascimento científico? O Renascimento científico, através da valorização da razão e do incentivo à prática das experimentações científicas, foi um movimento que rompeu o cordão umbilical das influências teocêntricas, ou seja, dos aspectos religiosos, na explicação da natureza e do mundo em que o ser humano ele vivia. Tudo bem? Ou seja, afasta-se, deixa de lado as influências teocêntricas da Igreja Católica, por exemplo, a Terra era plana, não é verdade? Essa era uma ideia desenvolvida pela Igreja Católica, e ai de quem contestasse o que a Igreja Católica dissesse, que a Terra era o centro do universo e que não havia mais nada além do planeta Terra, não é verdade? Essa era uma explicação teocêntrica, quase um dogma científico que a Igreja Católica impunha à ocidentalidade. E esses nomes eles vieram a dizer não, com base na razão, nos estudos e na ciência. Eles passaram à prática do empirismo e a desenvolver teorias contestando as teorias impostas pela Igreja Católica. Então foi o caso do físico Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, de que o Sol e não a Terra era o centro do universo. Veja, ele contestou a Igreja Católica. Contudo, vamos lembrar que Nicolau Copérnico não conseguiu demonstrar a sua teoria. Por quê? Porque faleceu. E quem veio após Nicolau e desenvolveu uma obra de análise, de estudos científicos, e que demonstrou cientificamente a perfeição da teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, foi o físico Galileu Galilei, que escreveu uma obra denominada de Estudo sobre a Orbe Celeste, ou também chamado de Estudo sobre a Movimentação dos Astros. Foi esse cara que criou a luneta, e através da observação, da análise dos fatos e da dedução racional, com base em elementos científicos, ele demonstra que o Sol e não a Terra era o centro do universo. Foram homens que literalmente moveram a ciência, desmistificando fatos que até então a sociedade europeia teimava em não acreditar. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aula 16 foi a última aula da apostila 2. Exercícios para serem resolvidos a partir da página 55. Tudo bem? Espero vocês em uma próxima aula. Um abraço a todos. Valeu!